minha povo, tudo bem com vocês? Então, gente, estou aqui de volta para trazer mais um Patetices de Emily em Histórias Inéditas da infância. Da infância meio adolescência, né? Eu estou sentindo uma vibe meio nostálgica dentro do meu coração. Sabe o que é, gente? É que eu sempre fui muito apaixonada, sabe, pela minha infância. Por mais que tivesse algumas dificuldades, alguns belzinhos, eu sempre fui meio apaixonada pela minha fase da infância e da adolescência. E então eu sempre guardei muito na memória algumas situações embaraçosas, algumas situações engraçadas, mas assim, na hora não era legal. Assim, algumas não eram muito legais, como vou contar aqui, ó, uma principalmente que deu muito medo. Mas eu sempre gostei muito da infância. Só não gostava muito da parte que eu era um pouco mais desligada. Mas tirando isso, tá tudo bem. Olha só, se não fosse tão assim, não teria tantas histórias legais, né? Mas é o contrário. Meu Deus. Mas tudo bem. Vamos lá, sem mais enrolação, vamos para a primeira história da minha linda infância. Bom, a primeira história eu acho que eu tinha entre 3 a 4 aninhos, eu era pequenininha. E a minha irmã, ela é 4 anos mais velha que eu. Então, se eu tinha uns 4, ela tinha uns 8. Se eu tinha uns 3, ela tinha uns 7, por aí. Mas eu mais ou menos vou achar que eu tinha 4 anos e minha irmã 8. Até uma certa idade, a gente tomava banho juntas. Algumas vezes. Na verdade, com mais frequência quando a gente era menor. Quando a minha irmã começou a crescer, aí ela começou a querer o espaço dela, né? Aquelas coisas, aquelas fases de adolescente. Porque quando ela entrou na adolescência, eu ainda era criança. Então, por isso que eu digo, até uma certa idade. Principalmente naquele negócio de quando era correria, que acordava atrasada pra escola, aí as duas bam pra dentro do banheiro. Bom, eu tinha 4, ela tinha 8, beleza. A gente, como de costume, a gente era muito elétrica, a gente era uma criança assim, a gente não era uma criança de aprontar, mas a gente era uma criança muito energética, a gente brincava muito, a gente brincava com a vizinha na rua, assim, na rua que eu digo assim, tipo, eu ia pra casa dela, mas a vizinha que vinha mais pela sacada. A gente corria de bicicleta, a gente manja pega, manja cola, a gente era muito assim de correr, a gente passava o dia correndo. A gente chegava da escola, eu e minha irmã, e a gente danava a correr, de meio-dia até não sei que hora, até a mamãe chegar do trabalho e dizer, ei, menina, acabou, aqui ó, quieto, vamos ler aqui uma historinha, até a mãe chegar e dar aquela, sabe, aquele, ei, cheguei, vamos acalmar os ânimos aqui. Mas a gente sempre foi muito espoletinho. Eu não me lembro, eu acho que nesse dia era fim de semana, eu creio, porque minha mãe estava em casa. E a minha mãe geralmente trabalha 2 horários, então se ela estava em casa esse horário de tardezinha, eu creio que era umas 4, 5 horas, então eu creio que minha mãe não estava, era fim de semana. Só que assim, a gente já tinha brincado muito mesmo, principalmente fim de semana, e a gente estava muito suada. Aí a gente foi pro banho. Aí a gente resolveu tomar banho. Não sei se a gente resolveu, se foi a mãe que disse, menino, vai tomar banho. Mas, resumindo, a gente ia tomar banho, era umas 4 da tarde. Beleza. Só que o BO começa porque a nossa porta estava com problema. A porta do banheiro estava com um problema. Ela não podia ser trancada. Ela estava com algum problema, não sei se era no trinco, não sei se era na fechadura. A porta estava com algum problema que ela não podia ser fechada. Eu não sei se ela não podia ser fechada na chave ou ela não podia ser encostada. Eu não sei, ela estava com algum problema que não podia ser fechada. E eu, como sou uma pessoa muito desligada e muito sapequinha também, eu era muito sapequinha. Se dissesse assim, não põe o dedo na tomada, eu ia lá e colocava. Algumas vezes, eu não era muito assim de teimar, mas às vezes eu tinha dessas. Tipo, Sei. eu tinha dessas de fazer essas coisas assim, principalmente com a minha irmã. E aí a gente entrou no banheiro, a gente tava brincando, meio que discutindo, naquela, sabe quando criança vai entrar no round, mas tá ali, ainda. E a minha irmã falando, não esquece, não tranca a porta. E a gente,
E aí, nesse ha, bem a minha mão na porta. Eu tranquei a porta. Burro, dá 0 pra ele. A gente fica como? Presa, claro, presa. 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 Só que assim, existiam 2 tipos de pessoa ali. Aquela que nem eu, que já sentava e se desesperava, canceriana dramática. E a minha irmã, que, tipo, ia de nervoso e diz, não, calma, a gente vai ligar. A gente vai gritar pra mamãe. Aí, olha a primeira coisa que aparece na minha cabeça. Meu Deus, a gente vai ficar presa aqui, ninguém vai escutar a gente, vai faltar comida, o que é que a gente vai fazer? Não vai ter água, a gente vai morrer. Na minha cabeça, a gente ia morrer de fome e de sede. Como se a mamãe na cozinha 1 hora não ia, sei lá, passar pelo quarto ou não ia escutar nossos gritos. A mãe escuta nossos gritos de longe. Beleza. E a gente começou a gritar, desesperada, vai. A gente só escuta a mamãe vindo falando assim, não acredito que vocês ficaram presas no banheiro, não. Eu avisei pra vocês não trancar a porta. Oh, meu Deus. Aí a minha irmã, mas foi a Emily, mãe. Aí... Só que eu chorava e ria ao mesmo tempo. A minha irmã também ia, tá vendo? Agora a gente vai ficar presa por sua causa. Aquelas coisas de irmã, né? E eu lá, meu Deus, a gente vai morrer de fome. Só que eu sempre fui muito cômica, eu sempre fui muito gaiata. Então eu falava as coisas tipo assim, ai meu Deus, a gente vai ficar sem fome, a gente vai ficar de fome, a gente vai ficar sem água. E a minha irmã, ela rachava de rir de tudo que eu fazia, né? Muito engraçado isso, cara. Porque, cara, a nossa conexão de criança era muito engraçada, olha. Não que hoje não seja, mas quando era criança era mais engraçado. Parecia os 2 patetas. A gente vivia rindo uma na cara da outra. Mas beleza. Aí a minha mãe disse assim, e agora como é que eu vou soltar vocês daí, suas doidas? Aí eu só escutei a mamãe falando assim, afasta! Peraí, afasta! Mamãe baixou a Mulher Maravilha lá. Baixou, não sei, qual é o nome daquele 007, sei lá, o Kung Fu Panda. Porque ela falou assim, vocês não vão ficar presa não. Mamãe tá aqui. Ela praticamente falou dessas palavras. Não se assustem. Vão pra trás. Aí ela falou assim, se afastem porque ela ia dar uma porrada na porta. Aí beleza, aí eu já tava com medo da porta cair e olha o meu medo. Primeiro, tinha que me afastar antes, senão a porta ia esmagar a gente. Segundo medo, que a porta ia cair no chão, ia se desfarelar madeira e essa madeira ia me machucar. Olha o pensamento da criança exagerado. Beleza, aí a gente deu uma certa distância. Só escutei a minha mãe falando assim, sério, eu vou ter que fazer a cena pra vocês. Tipo, ó, aquela ali, ó, era a porta do banheiro. Essa daqui. Então minha mãe fez assim, ó. Pá, tchá! Tipo, deu um murro na porta e com esse... Mamãe também sempre foi muito cômica. Então ela fazia os barulhos dela. Ela fazia pá, tchá! Aí olha a visão que eu tive dela. Com a porta caindo e ela falou assim, ya, pá, tchá, gente. Eu não sabia se eu rachava de rir ou se eu ficava assim, uau, a minha mãe é super heroína, cara. Porque vocês sabem, criança tem uma imaginação assim, tudo pra criança tudo criança é um mundo da criança, né? Tipo, tudo é mágico, tudo é uau. Pra mim, cara, a minha mãe era a Mulher Maravilha, a mulher mais forte do mundo, cara. E a minha mãe na verdade, a minha mãe é muito forte. Mas, cara, eu já vi ela de Mulher Maravilha, uma super-heroína. Eu disse, meu Deus, minha mãe me salvou! E a minha irmã só sabia rir, quando ela fica nervosa, ela ri muito. É muito engraçado, gente, minha irmã nervosa. Até hoje ela é assim. Eu também, quando eu tô com ela, na verdade, eu consigo... Se eu tiver nervosa, eu rio junto com ela. Porque minha irmã é muito engraçada também. Gente, mas, cara, essa história foi... Esse dia foi punk, ó. E meu pai só chega depois assim, o que aconteceu? Aí, a minha mãe, tu não viu não? Essas meninas, 2 filhas, ficaram presas no banheiro. Aí a Camila, foi a Emily, mãe. Ela rachando o bico, dizendo, foi a Emily. E eu caladinha, né? Eu era aquela criança que, quando eu fazia alguma coisa errada, eu, tipo assim, eu ficava calada. Só que se a pessoa me dedurasse, eu ficava calada também. Só que, tipo, eu me entregava com a minha cara, tipo, fui eu. Eu não era tipo de dizer, não, fui eu. Algumas vezes eu jogava a culpa na minha irmã, né? E algumas vezes ela jogava a culpa em mim, mas a maioria das vezes eu ficava calada com cara de suspeita.
E vocês, quando cometiam alguma coisa na infância, como é que vocês eram? Vocês ficavam calados, vocês culpavam o outro? Vocês admitiam a culpa? Porque eu ficava calada e com a cara zodedurada. Então, gente, essa foi a primeira história. Eu tô andando aqui, eu não sei porquê, cara. Eu tô dizendo que eu sou ligada no 320? Oh my God! Gente, a segunda história... Gente, meu Deus. Eu não sei o que passava na minha cabeça, gente. Eu não sei se eu já comentei no vídeo, mas... Assim, eu sempre fui uma pessoa muito grudenta, muito carinhosa. Só que quando eu era pequenininha, eu era muito mais carinhosa. Muito mais, muito. Tipo, se eu me afeiçoasse a pessoa, tipo assim... Principalmente os meus pais. Com meus pais, com a minha irmã, com meus tios, com familiares. Era aquela que ficava no pé mesmo. Tipo, tchau, me abraçando. E eu sou muito assim, toque físico, né? Se eu gosto do meu familiar, se eu gosto das pessoas, eu sempre gosto muito de dar carinho pras pessoas. E quando eu pequena, não era diferente. Era muito mais mesmo. Só que a minha irmã, ela já não é muito toque físico. Minha irmã, ela expressa o carinho dela em forma de atitude. E ela não é muito chameguenta, não. Mas aí, o que acontece? Nós somos irmãs. Uma é toque físico, outra não é. Isso dá um B.O. Tinha vezes que era engraçado, mas tinha vezes que, muitas das vezes, eu ficava irritada. Tinha vezes que eu dava um jeitinho na leveza, igual esse dia. Eu sempre fui falar, eu te amo, ela, eu te odeio, mas ela me ama, claro, só que ela não é muito de falar, e como eu ficava enchendo o saco dela, de eu te amo, menina, que não era a minha intenção encher o saco, mas enche o saco dela, porque ela não é muito disso, então ela acabava falando assim, eu te odeio, sai daqui, sai pra lá, relação de irmão, né? Saudade de irmão, amor e ódio. Mas assim, lembro assim que a gente tava no tanque. Quer dizer, a minha irmã, né? Ela tava lavando as roupinhas dela. A minha irmã sempre foi muito independente. Então, eu creio que ela tinha uns 9 anos. Ela tava lavando assim, eu não sei se... Ela tava lavando as roupinhas dela na mão. E aí, ela tava lá no tanque, né? E aí, eu, espoletinha, tinha uns 4 aninhos, tava lá no pé dela, porque eu era assim, e eu ficava no pé. Igual aqueles bichinhos que ficam esperando. E eu tava conversando com ela, a gente tava conversando sobre várias coisas. Eu me lembro que uma das coisas que a gente tava conversando é que a gente tava muito ansiosa porque a nossa tia, que morava em Maceió, pra quem não sabe, a minha família materna é toda nordestina. Tipo, meu avô, minha avó é de Maceió, meu avô é de Aracaju. E a irmã da minha avó, que é minha, digamos assim, que é minha tia-avó, né? É minha tia-avó, eu sempre chamei de tia, mas é minha tia-avó. A irmã da minha avó, ela morava em Maceió, ela não saiu de lá. Ela nasceu e morava lá. Falei morava porque ela não está mais aqui entre nós, que Deus tem em bom lugar. Era uma tia muito querida, é uma tia muito querida minha, mas ela não está mais entre nós. E assim, minha avó, ela se mudou pra cá, pra cidade, pra essa cidade agora que eu tô, por conta que meu avô era militar. Então, a família da minha avó materna sempre ficou pra lá, pra Maceió. Família da minha avó, na verdade. E aí eu tinha essa minha tia que no final do ano, ou em julho, sei lá, ela sempre vinha pra cá passar as férias e passava momentos muito mágicos, porque ela sempre foi uma tia muito presente, sabe? De ir lá pra casa, cuidar da gente, levar a gente a gente ia pra loja com ela, porque minha avó, ela é lojista, então a minha tia ia lá pra loja, a gente ia junto, nossa, brincava muito com essa tia, e assim, essa tia tava pra chegar e meu pai, eu não sei se meu pai ia buscar ela na casa da minha avó, no aeroporto e trazer lá pra casa, porque às vezes ela ficava lá em casa e às vezes ela ficava com a minha avó. Mas esse dia parece que ela ia passar alguns dias lá em casa, porque ela ficava assim. E assim, a gente tava muito ansiosa, porque a gente queria logo que a tia estivesse ali, a gente tava muito feliz.
E aí eu me lembro da minha falando assim, ai, a papai vai buscar a titia pra dormir com a gente, não sei o quê. E aí a minha irmã falava, mas não sei se ela vai vir agora no almoço, se eu me lembro como se fosse hoje minha irmã falando assim, ou se ela vai vir depois, então a gente não sabe, então a gente vai ter que esperar, a gente tava muito ansiosa, e a Camila tentando acalmar a gente, né? Só que aí a gente tava conversando sobre várias coisas. Aí do nada eu falei assim, Biel, aí eu comecei a falar, eu te amo muito, não sei o que, do nada, né? Aí do nada a emotiva aqui. Aí a minha irmã falando assim, ai, menina, vai pra lá, não sei o que. Aí eu comecei a falar assim, Mila, eu acho que eu tive uma ideia. Olha a ideia de jirico da pessoa. Minha, eu digo. Quando Emily diz, tive uma ideia, corra. Corra, meu filho. Corra. Porque se Emily teve uma ideia, vai dar merda. Alguma vez vai ser uma patetice. Vai sair uma patetice. Eu falei assim, tive uma ideia. E a minha irmã, né, nossa, tipo assim, qual é? O que foi? Tive uma ideia pra você nunca mais sair daqui. Porque parece que minha irmã, ela passava mais tempo também, esqueci de falar, que a minha irmã aos 9 anos, ela decidiu morar com a minha avó. Então ela passava mais tempo com a minha avó do que pra cá. E ela tinha esses 9 anos, acho que ela tava nessa época já de morar pra lá. Então eu sentia muita saudade dela. E aí eu falei assim, já tive uma ideia de grudar você comigo e você nunca mais ir pra vovó e ficar sempre grudadinha comigo. Tive uma ideia pra ela nunca mais sair e pra ela sempre estar perto de mim. Sem eu precisar correr também atrás pra abraçar ela, sempre pertinho de mim. Eu tive uma ideia, ótima ideia. Aí ela, qual é? Ela ainda fez o favor de perguntar e rir, achando que não ia vir coisa na minha cabeça. Aí eu falei, eu vou te mostrar. A bichinha, ela, não sei como é que eu fiz isso, cara. Eu só sei que ela lavando roupa, eu peguei a minha calcinha. Nessa época eu andava de calcinha, tinha 4 anos, né? Eu peguei o vestido dela, o vestido que a mamãe deu pra ela, na verdade, porque a Camila sempre foi muito alta e a minha mãe sempre foi muito magrinha, né? Então os vestidos da minha mãe às vezes cabia nela. E a Camila também sempre magrinha, as duas quase no mesmo corpo. Então, era um vestido que esticava muito. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu peguei o vestido dela, dei um nó. Nossa, não sei que força foi aquela, porque eu era uma criança. Eu não tinha muita força. Só que pra amarrar esse nó, eu tive essa força. Gente, não conseguiu abrir nenhuma garrafa, mas nesse dia eu dei um nó cego. Mais cego do que eu. Que merda, hein? Dei. E o engraçado é que eu pegando o vestido dela e ela rindo, não levando a sério, porque ela achava que como eu sou criança, que eu sou fraquinha, era um nó que ela ia desatar, né? E como ela tava lavando roupa, tava com a mão cheia de sabão, ela não ia se preocupar de se virar e essa menina, ela só ficou rindo. E ela sendo puxada, porque eu puxava, eu me lembro disso. Ela era magrinha, né? As duas magrinhas, mas eu tava com tanta força que a menina fazia assim, ó. E lavando roupa, ela, que achei isso? E aí eu dei esse nó. Resultado, vocês já sabem, né? Na hora que ela terminou de lavar as roupinhas dela, fui secar a mãozinha dela, foi falar, agora vamos ver, ô dona ideia, vamos ver aqui o não que você fez. Subestimando a força da criança, né? Ela foi tentar desatar o nó. Quem disse que ela conseguiu? Não conseguiu nunca! E aí? Eu ria de um lado, ela ria de outro, ela queria às vezes me esganar, mas ela achou a situação muito engraçada, ela não sabia se ria, se chorava, se me batia, falava assim, tá louca? Só me lembro disso. E ela rindo, e a gente, quando a gente danava a rir, a gente era igual essa moça do cinema aqui. Eu e minha irmã somos assim. E a gente ria. Aí a gente pediu socorro pra minha mãe. A minha mãe não conseguiu desatar o nó. Como é que vocês conseguem fazer isso? E foi na hora que o meu pai chegou com a minha tia. E ainda, nesse dia, tava tendo... tinha um rapaz consertando o banheiro. Inclusive, eu acho que era até a porta do banheiro, era privada, não sei. Tinha alguém consertando o banheiro. E aí a minha tia chegando e... Ai, minha sobrinha, sei o que. E a gente querendo
querendo abraçar ela, só que a gente com um nó, tentando pedir ajuda, a gente abraçou a tia e disse, tia, me ajuda aqui, essa louca, minha irmã, essa louca, prendeu a gente aqui. A tia também não conseguiu desatar o nó e disse, minha gente, que loucura é essa? Minha tia com aquele sotaque bonito, né, nordestino, muito legal, cara. Ela, minha gente, que negócio é esse? Oxente, como é que vocês fizeram um negócio desse? Doidice. Cara, aquele sotaque gostoso, sabe? Ah, eu só sei que eu não consegui não, minha filha. Ela falou assim, né? Aí a gente ferrou. Aí o papai nessa hora que ela tava desatando, o papai só olhou assim, que isso, menino? Meu pai era desse jeito. Só que ele nem ligou pra gente. Mas também porque o papai, ele tava, ao mesmo tempo que ele tava cuidando de trazer a tia, ele tava coordenando também o negócio do banheiro, porque a mamãe tava fazendo almoço e limpando a casa. Então, era assim, entendeu? E a mamãe também tava coordenando o banheiro, só que nessa hora ela tava na cozinha. Então meu pai foi lá coordenar a obra, né? O concerto. E a gente atrás do papai. Imagina, meu pai todo sério, né? Aí a gente, dos pimpolhos atrás dele. Vai, papai, pelo amor de Deus. Aí o pai, peraí. Aí o papai tentava conversar com o rapaz, tentava resolver a gente. Aí ele tentava escutar. Aí ele viu que a situação tava grave e foi tentar desatar o nó. Aí, minha gente, o que é isso? Eu me lembro como se fosse hoje. Ele puxava a gente fazia assim, a gente quase caía, a gente segurando assim. Eu me lembro como se fosse a gente segurando na cintura do papai, porque ele puxava tanto pra tirar o nó, que a gente fazia assim, de tirar pequenininha, né? E disse assim, minha gente, o que vocês fizeram aqui? Aí a gente... Aí a mamãe, aí as famílias da mamãe saindo assim, chegando no quarto também, disse, você não conseguiu não, Mesquita, tirar esse nó? Aí meu pai disse assim, que eu não sei o que elas fizeram aqui, eu só sei que depois de muito esforço meu pai conseguiu desatar o nó. Só que eu não sei como, tipo, eu não me lembro assim, sabe, eu não tenho a imagem dele desatando o nó, mas eu sei que ele desprendeu a gente, porque a gente tá aqui descolado, né, então alguém desprendeu a gente. Então, essa foi a segunda história que aconteceu, inédita, né, da infância. E a terceira história, gente, essa é a terceira que eu tava... Essa história é a que eu comentei, tipo assim, que é uma história que na hora não foi engraçado. Não foi, porque eu tenho muito medo de altura e tem a ver com altura e escalada de muro. Eu nunca escalei um muro. Assim, na verdade, não, minto. Eu sempre fui de escalar árvore e de ficar pendurada nos muros. Mas eu não era de, tipo, eu nunca pulei muro. Eu já escalei, mas pular não. Eu escalava pra ficar lá, tipo, porque o meu muro, ele tinha umas gradezinhas, sabe? Eu não sei explicar, mas tinha umas gradezinhas, ele tinha a mureta e a grade. Então eu me pendurava ali, subia na muretinha e ficava ali em cima, mas eu nunca pulei. E eu sempre tive muito medo de altura, assim, ao mesmo tempo que eu escalava árvore, só que eu escalava pitangueira e goiabeira e ficava nas partes mais baixas. Mas beleza. Eu não sei como explicar isso, porque assim, lá em casa, tinha vezes que a gente trancava, quando a gente ia sair, a gente trancava a porta da frente e jogava a chave pela janela. A gente pegava a chave de casa, porque a gente tinha a chave de casa, tinha a chave da mãe, tinha a chave do pai, e eu não me lembro se eu tinha a minha chave. Eu sei que a gente tinha costume, às vezes, de pegar, eu não sei se era quando a chave da minha mãe tava na bolsa, ela pegava a chave de casa e aí jogava lá pra dentro, a chave de casa pra dentro, porque a dela tava na bolsa. Então, às vezes eu fazia isso também, eu também fazia, eu não sei qual foi o motivo, mas a gente tinha esse costume de pegar, trancar e jogar a chave pra dentro. Só que nesse dia eu não estava acompanhada da minha mãe. Eu estava em casa sozinha e às vezes eu tinha uns 12 anos, gente. E às vezes eu tinha medo de ficar em casa sozinha. Eu tinha uns motivos pra ter medo, então eram motivos concretos e eu tinha medo de ficar sozinha. E a minha mãe trabalhava 2 horários, meu pai também. Então, nesse dia eu tava com muito medo. Liguei pra minha mãe no trabalho pra me socorrer. Ela falou assim, Amy, pode vir aqui pro trabalho, então. Eu vou chamar o seu Anastácio, que era o táxi. Que ao mesmo tempo era um amigo muito grande da família, né? E sempre quando a gente precisava de emergências assim, ele que levava a gente pros locais. Porque o papai, muitas vezes, ele não podia. Então, a mamãe andava muito de táxi com esse amigo, que é o Lúcio Anastácio. Se um dia ver esse vídeo, um beijo pro senhor. E assim, a mamãe chamou ele pra me buscar
E assim, eu me lembro como se fosse hoje, eu tava de vestidinho, elastec, rosinha, de bonequinha. Saí, tranquei a porta e não era pra eu ter jogado a chave, porque minha mãe não estava comigo. Eu joguei a chave pela janela, lá pra dentro. Que burro, dá 0 pra ele. E numa distância que não dava pra pescar. Não dava pra pescar com vassoura. Que merda, hein? Não dava pra pegar. Aí o seu Anastácio virou pra mim e falou assim: minha filha, você vai ter que pular. Ou você pula ou você fica aí sozinha. E como é que eu ia ficar sozinha fora de casa? Aí, não, minha filha, tive que pular. Mas o medo, eu gelei, fiquei ansiosa. Gente, foi mais ou menos 1 hora de muita conversa, muito psicológico. O seu Anastácio trabalhando no psicológico pra eu virar minha perninha. Pra eu passar minha perna pro outro lado e a outra pro outro lado. Foi 30 minutos pra me convencer uma perna e mais 30 de outro. Meu Deus do céu, se eu não tem muita paciência comigo. Só sei que eu consegui pular, mas meu coração gelou muito. Até hoje. Consegui chegar inteiro no trabalho da mãe. Consegui, mas eu fiquei viva morta. Meu coração, amigo. Agora eu fico pensando assim. Tá entendendo o nível de distração e burrice da pessoa? Como é que a pessoa pega a chave? Pega a chave, que não tem chave. Que era essa chave que era pra ficar comigo. Agora eu fiz uma matemática muito doida e joga pra dentro. Me diga que tipo de pessoa, mas tudo bem, não tem problema. E, gente, então é isso. Por essas histórias lindas, inéditas, doidas de infância. Espero que vocês tenham gostado, se divertido também um pouco. Não sei se vocês acharam engraçado, mas espero que vocês tenham se divertido. Comenta aí embaixo também se vocês são desse jeito, de distração. As histórias de infância de vocês também, pra interagir aqui no canal. E é isso. Um beijão, fiquem com Deus e tchau, tchau!